Bom dia, oitavo ano. Estamos iniciando mais uma aula, mais um encontro, e eu quero parabenizar vocês por uma parte da aula anterior, que foi a página 36, que vocês fizeram muito bem feito, todo mundo acertou, todo mundo que fez acertou. E fez bem feito. Mas, em contradição, eu fiquei decepcionada com as atividades da página 37 a 40, que vocês escreveram coisas que muitas vezes não tinha nada a ver com o que estava perguntando. Isso mostra que vocês não leram. Não leram a questão, não leram o texto. De repente, nem prestou atenção na aula. Olha, essa aula, ela é tão interessante, tão necessária, quanto a aula presencial. Então, vocês precisam assistir às aulas com mais carinho, fazer as atividades com mais carinho. Teve aluno que não acertou quase nada, e foi uma decepção para mim. Então, eu vou fazer uma correção comentada Então, nós vamos começar a corrigir exatamente onde apresentou a dificuldade, que foi exatamente nos pleonasmos, nas figuras de linguagem. No pleonasmo, quais são as características de um pleonasmo? Pleonasmo é quando nós usamos um vício de linguagem. Por exemplo, entrar para dentro, sair para fora. Isso não existe, isso é vício de linguagem. Nós só podemos entrar para dentro e nós só podemos sair para fora. Então, sair só basta. Eu vou sair da sala. Agora, eu vou sair para fora da sala. Já não é desnecessário. Isso é um pleonasmo vicioso. Por isso que chama vicioso, porque é um vício de linguagem. É uma mania que nós temos de ficar fazendo reforços negativos. Fala assim, eu vi com meus próprios olhos, mas você poderia ver com os olhos dos outros, você só poderia ver com os seus, né? Peguei com minhas mãos, eu posso pegar com as mãos dos outros? Não. Então, pleonasmos são vícios de linguagem. E no texto que apresentou para vocês, na página 38, lá tinha um pleonasmo, escrito assim, uma justiça realmente justa. Isso é um pleonasmo, isso é um vício de linguagem. Justiça já é justo por si, já é justo só pela palavra. Então, justiça não precisa da palavra, do resto da frase, justiça justa, justiça realmente justa. Deu para entender o reforço aí? Entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, subir para cima, são vícios da nossa língua. Isso não existe, isso não, nós temos que cortar nos nossos textos no sentido denotativo, no sentido real. Agora, se você for fazer uma paródia, for brincar com a palavra, aí não tem problema. Mas você precisa reconhecer esse vício. É um erro, mas você tem que saber onde que você pode usá-lo, para não cair na tentação de usar numa produção de texto, numa redação de Enem, onde você será, assim, penalizado de forma bem rígida. Na questão 2 do texto, a poesia é lavra de palavras, numa mina de sentimentos. Então, pediu para você tirar a metáfora deste poema. A poesia é lavra. Eu estou fazendo uma afirmação. Isso é metáfora. É uma afirmação mental que eu faço de alguma coisa. Então, esta é a primeira metáfora e o texto tem mais uma. Ideias cultivadas e lapidadas. Também é metáfora. E na letra B pede para vocês escreverem o que são essas metáforas, qual o contexto delas. Então, o que eles quiseram dizer na primeira metáfora, que a poesia é lavra de palavras, é que a poesia
ela é um trabalho com as palavras, ela é um conjunto de palavras trabalhadas, organizadas com rima, com métrica, com sonoridade, com recursos figurados e mais. Quer dizer que a poesia é um conjunto de versos. Só de falar que é versos, eu já estou dando para ele um sentido conotativo, um sentido metafórico. E o segundo, ideias cultivadas e lapidadas, é como se a poesia fosse uma pedra bruta, um diamante bruto, do qual você ia pegar e lapidar, lixar, limpar, para puxar o brilho, a beleza. Isto é a metáfora que está expressa, que está escondida neste texto. Ideias cultivadas e lapidadas. Na questão 3, selecione uma metáfora e interprete o contexto dela. Eu já acabei explicando as duas que tem aí, né? Na questão 4, de 4 a 7, onde vocês tiveram lá uma história em quadrinhos, uma tirinha para vocês interpretarem. A tirinha utiliza os procedimentos de humanização, porque ele está dando aos animais, está dando aos animais assim, sentimentos e qualidades, características de seres humanos. Primeiro que o animal não fala, não pensa. Segundo, figuras de linguagem. E o elefante está conversando com o outro animalzinho e encontrou no diálogo deles uma sinestesia. Ninguém lembrou o que é sinestesia. E isso é aula dada e explicada muito antes de entrar nas aulas online. Sinestesia é quando há o encontro dos sentidos. Eu diria que é o desencontro dos sentidos. Porque eu falo assim, eu vi o sabor da comida. Sabor é coisa de ver? Não. Sabor é coisa de sentir no paladar. É paladar, né? Eu vi a música bonita que o cantor fez. Eu ouvi. Eu não vi. Isso não é um órgão ocular da visão. É da audição. Então, para você explicar ali a questão, era muito fácil, né? Tinha lá uma prosopopeia, uma personificação. E a sinestesia que aconteceu lá foi essa troca dos órgãos do sentido. E o cachorro, ele demonstrou que ele não entende nada de sinestesia. Ele não entende de sinestesia. Por isso é que ele não compreendeu a linguagem do elefante, né? Ele não conseguiu traduzir isso aí. Ele falou, por exemplo, que olhar frio, frieza, frio é coisa que se sente tátil e não da visão. Essa troca acabou complicando o pensamento do cachorro. Outra colocação que tem foi a questão da questão 7. Quando perguntou para vocês, traduzindo melhor a ideia do olhar frio, o personagem, ainda no segundo quadrinho, utiliza o sentido literal. Ele o faz por meio de qual expressão? Qual expressão? Está lá clara a expressão escritura. Era puro desprezo mesmo. E essa questão foi muito errada. Então, vocês precisam voltar, porque isso está escrito lá, são respostas que estão no texto que vocês deixaram de acertar.
Na questão 8, vocês têm aí a figura de uma mesa com o pé de uma pessoa, o pé de gente. E já está falando na questão que é uma catacrese. Por que é uma catacrese? Porque dá uma característica humana para um ser inanimado. Mesa é um ser sem vida, é um ser inanimado. Como eles não tinham um nome para colocar no apoio da mesa, deu então um nome de pé. Pé de mesa. Mas eu já sei que a palavra pé pertence ao ser humano. E depois vem a questão 9, que é a música do Rio Piracicaba. O rio Piracicaba vai jogar água para fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Lá na rua onde eu moro, existe uma nascente. A nascente dos meus olhos, que já formou água corrente. Pertinho da minha casa, já formou-se uma lagoa, com as lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. Então aqui, esse texto, esse poema, ele fala de alguém que está apaixonado e que por não ser correspondido, ele chora, ele sofre, ele leva uma vida triste. E que essa tristeza é tanta que ele chega a chorar para fazer uma lagoa. Isso é um exagero. Isso é um exagero. Isso é um recurso de uma hipérbole. E vocês se esqueceram disso também. Nós temos que aprender as figuras para ficar. Hipérbole é o exagero, né? Pleonasmo são os vícios de linguagem. Ninguém vai chorar um rio, ninguém vai morrer de fome. Eu falo, não, eu estou morta de fome. Ninguém está morto de fome. Ninguém morre de fome, de sede, né? É uma expressão muito forte, né? Eu estou morrendo de medo, não, estou com muito medo. E não morrendo de medo. Isso é um exagero, e a esse exagero nós damos o nome conotativamente de hipérboles. Falar também sobre assonância e aliteração. Assonância é só para recordar, porque tudo isso já foi dado, já foi estudado, vocês já fizeram isso no trabalho que vocês me entregaram. Então, a assonância é a repetição de vogais dentro de um poema, dentro de um texto, e a aliteração é a repetição de consoantes. Na questão 12, 13 e 14, vocês não conseguiram trabalhar essas aliterações. E agora eu estou explicando novamente para vocês se lembrarem. Repetir vogais é assonância. Repetir consoantes é aliteração. Então, quando você vê lá, não é promissora, cândida pintura, é a figura do larápio rastaquera. Então, você aí repete o A e o R. A repetição do A, nós vamos chamar então de assonância. E a repetição do R, nós vamos chamar de aliteração. Poderia ser uma outra letra, um F, né? Eu escrevo a foice ficou afiada. Eu repeti aí, foi o F. Esse F, para essas palavras todas, eu vou falar então que nesta frase aconteceu a aliteração. Agora, se eu repetir vogais, assonância. Agora vocês já têm uma nova explicação para você voltar no texto e refazê-lo, mas como eu disse, com carinho, com atenção. E para que você possa exercitar bem isso aí, eu vou acrescentar a página 41 e 42, que tem uma atividade lúdica muito gostosa, né? Que é um diagrama que vocês vão preencher. Mas vão fazer isso certinho, vocês não vão preencher com qualquer palavra. Vou mandar também uma atividade que vocês irão copiar e resolver no caderno de vocês. Este é o conteúdo que eu marquei para hoje. E encontrarei com vocês novamente na quinta-feira, se Deus quiser.